mesmo quando está tudo ganho. Veja, a direita nacional tem o apoio da quase totalidade da população. Na mais modesta das hipóteses, 60%. E ainda assim perde. Estão entendendo a gravidade do negócio? Então eu digo para vocês, o Brasil, isso aqui que nós estamos fazendo, isso é o futuro do Brasil. Ou é este ou não tem futuro nenhum. Não há nada mais que se possa fazer. Nada, 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 nada. Agora, com os resultados que nós já obtivemos aqui, você tem algumas pessoas que estão espalhadas pela sociedade que podem de vez em quando analisar alguma coisinha, tá certo? E às vezes isso pode cair na orelha de algum político e ele tomar alguma atitude sensata. Mas é muito pouco ainda. Então, nós temos que correr na nossa preparação. Se nós queremos realmente um futuro melhor, e bom, que outro futuro pode ter, se não você saber o que tem de fazer? Mas continuar fazendo sem saber, e essa história, não, nós temos que agir agora. Agora dá para fazer o que já estão fazendo, que estão se ferrando todo, isso aí dá para fazer. Quer dizer, quando você tem todas as condições de vitória, né, até esse negócio de eleição, falar, vamos eleger o Bolsonaro, fala, peraí. Tá bem, elege o Bolsonaro. Os caras tiram ele de lá em 6 meses. Por quê? Porque você não tem militância organizada para sustentá-lo no poder. Então você está fabricando um novo Jânio Quadros, está fabricando um novo Fernando Collor de Mello. A direita só elegeu 2 presidentes no Brasil, que são esses dois. Esses 2 não completaram 1 ano na presidência. Porque o outro lado tem menos popularidade, mas ele tem o controle do quê? Da mídia, do aparato educacional, etc. De todos os... E, sobretudo, do funcionalismo público, meu Deus do céu. Para você nomear um cara ministro, ele chega lá no ministério que tem, sei lá, 10 mil funcionários. Então aqui a Estela foi testemunha disso. Como acontece. O ministro chega lá, até o office boy contribui para fritar o sujeito, porra. Hã? Entende? Por que alguns políticos levam vantagem nessa coisa? Porque eles conhecem a turma do ministério, conhecem como funciona o ministério, e são capazes de fazer funcionar. Outros não. Pode ser a pessoa mais competente do mundo. Mas você pega o maior físico do universo, você pega, sei lá, o Stephen Hawking, e põe ele no Ministério da Ciência e da Tecnologia, os caras derrubam ele, pô. Porque para ser ministro da Ciência e Tecnologia, você não precisa entender de Ciência e Tecnologia, você precisa entender de Ministério. Né? Não é a coisa mais óbvia? Aliás, isso foi uma das vantagens do Ciro Gomes. O Ciro Gomes sabe como funciona o funcionalismo público. Ele naqueles debates que ele teve com o Rodrigo Cocô, lembra? Né? Que ele fez o outro de palhaço, porque o outro disse, não, precisa cortar o orçamento. Ele disse, me deu onde? Em que setor eu corto? O outro não sabia. Eles vêm com teorias que ele aprendeu na escola austríaca. Ele diz, mas meu filho, nós não estamos aqui discutindo economia em geral, nós estamos discutindo um ministério específico. E você precisa conhecer como funciona esse ministério. Né? Então, tudo isso aí são advertências óbvias que eu estou fazendo há 20 ou 30 anos. Né? Se você pegar, por exemplo, o negócio do Petrolão e Mensalão, em 1993 o PT tinha um sistema de informações montado sob a chefia do Zé Dirceu, que é um oficial de informações formado em Cuba. Ele ainda é, a história de ex-oficial, cadê o pedido de demissão dele? Cadê a carta de dispensa dele? Não tem. Ele ainda é hoje, na cadeia, ele é oficial do serviço secreto cubano. Então, um homem com um treinamento assim, talvez até melhor que o da KGB. Em 93, eu confirmei isso aí, eles já tinham um sistema de informações, tem a ficha de todo mundo. Como é que você acha que mais tarde eles conseguiram subornar todos? Porque tinha essa retaguarda. Isso quer dizer que esse esquema de Petrolão e Mensalão já estava sendo preparado desde 1993, como parte de um imenso projeto de tomada do poder, que fracassou por acaso, na verdade. Né? O Brasil teve sorte, né? Senão não seria a Venezuela mesmo. Né? A ideia era fazer no Brasil o sistema venezuelano, sabendo que ia demorar mais tempo e que o governo Lula seria apenas o governo de transição. A etapa seguinte era para ser cumprida na gestão da Dilma. Né? E felizmente era um analfabeto, um idiota. Eu tenho raiva da Dilma, não, eu adoro a Dilma. Se não fosse a Dilma, nós estávamos todos ferrados. Se botasse o Zé Dirceu lá, pelo amor de Deus. Então, eu não conseguia completar uma frase, falei, ainda bem.
Então, bom, isso era o que eu queria dizer. Mas eu noto assim que este horror a qualquer superioridade intelectual tem assumido proporções assassinas, gente. Eles viram uma psicose mesmo, uma coisa muito séria, pô. Né? Você imagina esse rapaz como esse Daniel Arregão, né? Uma raiva que esse sujeito tem, que é um cara analfabeto mesmo, é um cara que sabe tirar fotografia, meu Deus do céu, que é uma coisa, como diria o meu falecido cunhado, um macaco, se treinar, ele aprende a fazer, né? Ensina o macaco a olhar, graduar o negócio, ele pique, pronto, isso aí é um fotógrafo. Não estou desfazendo da profissão em geral, temos que levar o negócio para um pouco acima disso, mas não muito acima disso, né? Então, você vê a raiva que esse sujeito, absurda que esse sujeito tem de vir por nada, de repente. Porque é o seguinte, ele não é que ele tomou partido do outro lado, não, ele está brigando comigo, está brigando com a Heloísa, está brigando com os veadaços, está brigando com todo mundo ao mesmo tempo. O que é isso? É cocaína? Eu falo, não sei. Mas eu sei que é um puta complexo de inferioridade inteiramente justificado. E que leva as pessoas à loucura mesmo, né? Então, você vê todo esse trabalho que eu estou fazendo, esses 400 aulas que eu dei aqui, mas não sei quantos livros, mas não sei quantos artigos, etc, etc. Não aparece um negro capaz de discutir o conteúdo. Hã? É só xingamento, é só fofoca. Isso não é normal, isso nunca aconteceu na história do mundo. Então, você dizer, o país está louco? Eu falei, de fato, mas o país não é um negócio abstrato, o país é nós mesmos, nós todos estamos contaminados disso aí, tem que fazer um esforço para a gente se livrar disso aí e retomar um pouco o senso das proporções, né? Mas este é justamente o nosso tema de hoje. Então, fim deste prefácio, todo mundo está muito acostumado com a figura de linguagem que opõe a razão a alguma outra faculdade de tipo emocional, instintiva, irracional, como queira. Né? É razão e fé, razão e emoção, razão e sensibilidade. Tudo isso aí circula por aí, que é uma coisa impressionante. Né? E tem pessoas que são, tem até o absurdo, que são pessoas que são mais favoráveis ao lado emocional, outras que são mais favoráveis ao lado racional. Mas, só que, bem examinadas as coisas, se você perguntar o que é a razão, a razão é talvez a mais forte das paixões humanas. Ela não é uma faculdade separada que vem e se opõe às emoções, ao instinto, etc, etc. Não. Ela é uma das emoções, é um dos instintos, é um dos desejos, é um dos aspectos da sensibilidade. Há uma perfeita continuidade de uma coisa a outra, ao ponto de você não conseguir distinguir. Quando você tentar examinar, agora, se você partir do estereótipo verbal consagrado, você já vê tudo assim, tem razão aqui, tem emoção lá. Não é isso? Em que constitui esta emoção, esta paixão da razão? Em primeiro lugar, é o impulso da ordem. Não é isso? Você vê até nos animais. Até animais agem de uma maneira mais ou menos lógica em função dos fins que eles almejam. Eu sempre dou o exemplo do gato que vai pular para alcançar em cima do muro. Então o que ele faz? Ele toma distância, né? Aqui está o muro, aqui tem o gato, vai para cá, toma distância X e calcula o impulso que ele vai precisar fazer para ele chegar aqui. O que ele está fazendo? É uma equação trigonométrica. Não está expressa em símbolos matemáticos, mas é exatamente isso, não é isso? Quer dizer, o cálculo, né, da hipotenusa que vai, né, qual é a extensão da hipotenusa que ele precisa para chegar aqui. Então, isso você vê até nos animais, quer dizer, um certo impulso de ordenar as coisas, não é isso? Se você perguntar, existe alguma emoção que seja totalmente desordenada, eu digo, isso é impossível. Por quê? Uma emoção é o seguinte, você toma aqui um organismo, ele num momento X, ele está num estado determinado. Então ele tem um certo peso, uma certa energia, uma certa força, certa capacidade, que o define que o descreve naquele momento.
e você tem um acontecimento fora que provoca uma reação disso aí. Essa reação é ou não é proporcional ao estado do organismo naquele momento. Então pronto, aqui tem o organismo e a sua capacidade de reação. Aqui tem um objeto e o estímulo que ele provoca. Você tem o quê? Uma equação, A sobre B igual a X sobre Y. Toda reação emocional é desse tipo. Quando você ouve música, você tem a reação, tem a receptividade, maleabilidade ou rigidez do seu tímpano. Do outro lado você tem um instrumento que emite um som com uma altura X, uma vibração Y, e aquilo vai alcançar o seu ouvido. Então todo mundo da sensitividade, da sensibilidade, da emoção, todo ele é estruturado matematicamente, todinho. E se não fosse assim, nós não conseguiríamos o quê? Raciocinar. Quer dizer que se o nosso mundo sensitivo e emocional fosse um caos total, nós não teríamos base sensitiva para raciocinar, meu Deus do céu. E a existência da razão seria um mistério inexplicável. Sendo, vamos dizer, uma expressão, ou constituindo-se mesmo do impulso, da necessidade, da ordem, ele implica naturalmente proporção e harmonia. Não é isso? Você vê esse desejo de harmonia em tudo que todos os seres vivos fazem. Não é isso? Na própria conformação deles. Né? Em geral, os seres vivos são simétricos, eles não são assimétricos. Né? Os seus gestos, os seus movimentos também são, vamos dizer, harmônicos com a forma do seu corpo. Não é isso? Os vegetais têm essa simetria, meu Deus do céu. Né? Então, nós temos o desejo o impulso da ordem e o impulso da harmonia e da proporção, evidentemente. Quando eu falo proporção, isso significa, vamos dizer, que as grandes dimensões do universo que nos cerca contêm dentro delas uma inumerável quantidade de proporções menores que compõem esse todo. Não é isso? Então, por exemplo, eu estou falando uma coisa aqui, eu estou emitindo uma certa vibração sonora. Cada palavra que eu emite essa vibração, chega na sua orelha e tem uma reação sensitiva em primeiro lugar, e que vai transmitir uma série de impulsos neuronais para o seu cérebro e emitir uma reação, digamos, intelectual. Cada uma tem. Se você tomar o conjunto da aula, ele é composto desses milhares de proporções, né? Milhares ou milhões de proporções, articuladas num conjunto maior. E assim por diante. Não é isso? Então, você pode dizer, todo o universo que nos cerca chega a nós como um conjunto imenso de proporções. Tão imenso que se torna inabarcável. Então, o desejo de proporção e harmonia vem junto também com o quê? Com o desejo de controle e segurança. Todo e qualquer animal, quando submetido a um perigo, a um desafio, ele tenta ter uma reação que seja proporcional e harmônica com o perigo existente. Não é assim? Então, é o exemplo que dava Santo Tomás de Aquino. Tem uma ovelha que nunca viu um lobo, quando ela vê o primeiro, ela já sabe que é coisa que não presta e que ela tem que dar no pé. Não consegue, mas ela tenta. Mas, por outro lado, o lobo vai correr atrás dela com uma velocidade o quê? Velocidade suficiente para alcançá-la. Alguém aí está agindo irracionalmente? Não. Está tudo controlado, pesado, medido, está tudo certo aí. Isso é assim em todo o reino animal e no mundo humano também. Não é isso? Quando você vê, por exemplo, um bebê recém-nascido no bercinho que estende a mão para pegar uma coisa que está fora do alcance dele, ele está tentando uma proporção que ele não está conseguindo, mas mais tarde ele vai aprender. Tá certo? Quer dizer, ele conseguir pegar a mamadeira, né? Depende do quê? De que ele faça o cálculo correto da distância, meu Deus do céu. Quando uma criança vai aprender a andar, ela tem que graduar o quê? O esforço muscular com o peso e com a distância que ela quer percorrer.
Tudo isso aí é o quê? É a razão, meu Deus do céu. Razão vem do latim ratio, quer dizer proporção. Ainda se usa a palavra razão, né, no sentido de proporção. Qual é a razão de tal coisa e tal outra? Né? Então, do controle e segurança surge uma outra coisa, que é o poder. O que é o poder? É a extensão de uma capacidade de controle para além do que você já tem. Não é isso? O que é isso aí? A razão. Ou seja, para eu dominar um território maior do que eu já estou dominando, eu preciso fazer um cálculo prospectivo das possibilidades de ação, das resistências que existem, etc, etc, e agir, como diz o Max Weber, uma ação racional segundo fins. Isso aí todo bicho tem. Né? Então, cadê o abismo de razão e emoção? Fala, tá, a emoção é racional e a razão é emotiva também, pô. Não existe esta coisa. Isso simplesmente não existe, essa diferença. E muito menos uma oposição. Isto é uma figura de linguagem, isso é um chavão, isso é um slogan. Tá certo? É um lugar comum. Que onde quer que você o use, tá certo? Você vai chegar em coisa errada. Quando nós dizemos que o indivíduo está agindo emocionalmente em vez de racionalmente, você sabe que é uma figura de linguagem, isso é uma metonímia. Porque se ele fosse agir racionalmente, também precisaria emoção do mesmo jeito. E para agir irracionalmente, de maneira puramente emocional, ele também está usando a razão, só que ele está fazendo o cálculo errado. Mas o cálculo está presente ali do mesmo modo. Por exemplo, o indivíduo que acha que ele, berrando, fazendo choradeira, etc., ele vai conseguir alguma coisa. É um cálculo que ele está fazendo, um cálculo que funcionou algum dia, quando ele era criança. Quando ele era bebê, o choro dele exercia uma ação sobre papai e mamãe e eles corriam para ajudá-lo. É irracional isso? Claro que não. Né? Agora o sujeito continua usando o mesmo cálculo, a mesma proporção depois de adulto. Né? Ele está desatualizado, mas ele não está sendo irracional. Ele está usando a razão, só que está usando em relação a dados errados. Ele está preenchendo o esquema racional com informações erradas. Ou seja, é um simples erro, e o erro em si mesmo não é irracional. Quer dizer, na verdade, se você pensar bem, ação desordenada não existe. Toda ação é ordenada. Agora ela pode ser ordenada de maneira eficiente ou ineficiente, conforme você alimente os seus esquemas racionais com dados reais ou fictícios. O que é uma coisa que não depende da razão, mas depende da experiência. Isso depende do aprendizado, da experiência, etc, etc.